Pessoal, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a relação entre ciência e religião. Nos dias atuais, nós sabemos que existe uma cultura, uma narrativa muito bem disseminada em todas as universidades sobre o conflito existente entre ciência e religião. Mas de fato existe um conflito? De onde vem essa ideia? Como surgiu? Quem trouxe? Em primeiro lugar, vale lembrar que quem introduziu esse conflito entre ciência e religião foram dois cientistas e historiadores chamados Draper e White. No final do século XIX, eles discorreram textos e chegaram até a publicar um livro, que eu vou deixar aqui a capa deste livro para que vocês possam acessar futuramente, caso tenham interesse. E eles discorreram sobre alguns temas muito relevantes e bem famosos. E aí eles foram retratados como heróis do livre pensamento e da racionalidade, colocando os líderes religiosos como representantes do obscurantismo e do atraso, como algo pejorativo, como um atraso da sociedade, como algo ignorante, como nós sabemos que existe essa visão em boa parte das universidades. O que não te contaram, e é isso que nós vamos abordar aqui, é no que eles se basearam, quais foram as principais histórias que eles escreveram. E aí eu vou trazer para vocês alguns pontos bastante relevantes e vocês vão entender melhor, detalhadamente, o que de fato aconteceu e o que de fato, e se há de fato um conflito entre ciência e religião. Pois bem, esses historiadores, eles mostraram algumas narrativas muito famosas, como a teoria darwiniana, né, da evolução, e eles também discorreram sobre o julgamento de Galileu Galilei, história muito famosa. Pois bem, o que acontece é que nestes relatos destes dois autores que disseminaram isso no final do século XIX em todas as universidades, o que não te contaram é que neste livro existem muitas inconsistências. Existem muitos erros fatuais, erros históricos que são comprometedores, até mesmo sob o ponto de vista da qualidade desta publicação. Vamos lá. O caso de Galileu Galilei, que é esse que nós vamos falar, ele não pode ser visto como um simples conflito. Porque, em primeiro lugar, no contexto da época, se nós formos entender bem, o que houve foi um conflito entre ciência, foi uma disputa científica. Por quê? Porque o que existia na época é que a Igreja Católica Romana, como uma autoridade institucional, ela abarcou, endossou a visão aristotélica, a astronomia aristotélica, onde eles acreditavam que, diante da astronomia aristotélica, que foi herdada justamente pela visão ptolomaica, eles acreditavam que a Terra era o centro do universo e que todos os astros giravam em torno da Terra, como nós conhecemos geocentrismo. Galileu Galilei trouxe a visão do heliocentrismo. Então veja bem, o primeiro embate é científico, não é? Então não necessariamente foi uma questão religiosa, mas sim duas visões de como é composto o nosso sistema solar e a relação e a física mecânica do nosso planeta. Ou seja, a física vigente era aristotélica, era geocêntrica e Galileu Galilei trouxe argumentos fortes para provar que, na verdade, nós estaríamos num sistema heliocêntrico. Pois bem, e aí um outro fato que assim é bastante relevante é que no período que o Galileu Galilei lança desta teoria, era justamente no período da Reforma Protestante que também estava acontecendo. Nicolau Copérnico, por exemplo, ele era um astrônomo luterano e ele já havia proposto um sistema planetário com centro no Sol antes de Galileu. Mas entre as igrejas protestantes não havia essa mesma comoção. Então, em certa medida, o caso Galileu e Galilei foi um episódio também de
conflito entre ciência e ciência, como eu já falei, o aristotelismo e a nova astronomia, que era o heliocentrismo, mas também, por outro lado, o que estava também havendo aqui era um conflito na esfera teológica. Porque, por exemplo, Galileu Galilei, ele defendia uma tese hermenêutica segundo o qual a Bíblia deve ser interpretada figurativamente em alguns casos. Porque, por exemplo, no caso de Josué 10, verso 13, a Bíblia vai dizer que o sol parou no meio do céu e quase um dia inteiro não se pôs. Isso daqui, para alguns teólogos, entrava em contradição com que o Galileu Galilei estava propondo. Mas o próprio Galileu Galilei, que era cristão, que herdou de um luterano, porque essa ideia do heliocentrismo já vem de Nicolau Copérnico, que era luterano, era protestante, e houve agora um embate teológico. É um sentido figurativo ou não é um sentido figurativo? Então essa tese, ela não era uma novidade na teologia cristã. O próprio Agostinho já havia defendido uma tese de que alguns versículos bíblicos não são literais, mas são figurativos. E nós sabemos que a Bíblia, ela é literária, ela é figurativa, ela é poética, e nós não temos nenhum problema em interpretá-la de acordo com a qual cada autor escreveu e se expressou de acordo com a inspiração do Espírito Santo. Então, Galileu Galilei, ele defendia essa tese hermenêutica, né? E a Igreja Católica Romana não queria entender essa controvérsia. Inclusive, ele falava o seguinte, ele usou até uma frase de um cardeal, onde esse cardeal dizia assim: a intenção do Espírito Santo é ensinar-nos como se vai para o céu e não como vai o céu. Ele foi bem emblemático, foi bem ousado a utilizar uma expressão de um cardeal para combater justamente essa disputa com a Igreja Católica Romana. Então, em tese, houve sim também uma disputa teológica, né? E ainda sem contar que, como Nicolau Copérnico era luterano e protestante, então como o Galileu Galilei ele seguiu uma linha científica do heliocentrismo, herdada justamente pelo Nicolau Copérnico, luterano, com certeza, diante do contexto, isso de certa forma deve ter prejudicado bastante a avaliação da Igreja Católica Romana em relação ao Galileu Galilei, que era um cristão genuíno, um cristão sério. Então, para a gente concluir, nós percebemos que o que houve de fato foi uma controvérsia teológica, um embate na esfera teológica, também houve um embate na esfera científica. A condenação de Galilei não ocorreu, portanto, porque ele negou, com base na ciência, a veracidade da fé cristã. Pelo contrário, já falei aqui, ele era um cristão muito sério. Então essa condenação ela ocorreu justamente por desafiar o status quo científico da época, defendido pela Igreja Católica Romana. Então, meus queridos e amados irmãos, compartilha esse vídeo, curte e se inscreve em meu canal. Que Deus nos abençoe.